É a cidade flutuante. Minha cidade flutuante está finalmente prestes a aparecer. O olhar de Liz do Yu estava fixado no centro da tempestade espacial, o fogo em seus olhos brilhando intensamente. Rumble! O ar tremeu e a terra trovejou, e os vales do Frostfall lamentaram como se não conseguissem suportar a pressão. Sejam as facções do bem ou do mal, todos olhavam depois de recuar uma grande distância, observando a cena milagrosa da aparência da cidade flutuante. As estrelas que enchiam os céus pareciam perder todo o seu brilho, e era como se uma supernova nascesse no céu como uma estrela mais deslumbrante do que qualquer outra descendente, envolvendo o mundo com cor. Asterisco BZZT. BZZT. Terríveis ondulações espaciais se espalharam em todas as direções, e num piscar de olhos, criaram um gigantesco e profundo buraco no chão. A sombra de um plano dimensional se aproximava, como se houvesse um único ponto tentando se fundir com o plano material primordial. Mesmo quando era um ponto minúsculo, isso era apenas em comparação entre os tamanhos dos dois mundos. O minúsculo ponto que ligava os dois incessantemente aumentou até formar a figura da cidade flutuante. Esta era uma grande base que era um hemisfério. As sombras dos telhados de muitos edifícios podiam ser vistas, formando uma grande cidade humana. Na era arcanista de Nether, a cidade flutuante não era apenas a principal área de arcanistas, mas também uma grande cidade centro social. Ele poderia facilmente acomodar 100.000 pessoas sem ficar lotado. O plano dos 4 elementais parecia ter aberto um canal especial de energia enquanto uma imensa energia subia e assoviava para a frente. Era como se o fim do mundo para o deserto ocidental. Se não fosse por haver poucas pessoas aqui, poderia ter havido uma catástrofe aterradora ou mortes aqui. Depois que a bondade soube quanto tempo, a tempestade espantosa finalmente se dissipou e tudo se acalmou. Uma sombra escura foi projetada no chão, escondendo o brilho das estrelas e da lua. Leilin olhou para cima e encontrou uma grande sombra. Esta foi a base da cidade flutuante. Esta imensa e vasta cidade agora desceu completamente ao mundo material primordial. Observando o grande corpo da cidade, bem como as brilhantes runas arcanas, o mundo inteiro parecia parar de respirar. Silêncio da morte. Naquele momento, até mesmo as lendas no chão afundaram em um silêncio temporário. Kiki, minha cidade flutuante. Yu foi o primeiro a reagir, montando sua montaria de dragão de osso e atacando a cidade. Sonhe! O paladino lendário, obviamente, não poderia apenas ver como ele chegou à cidade e subiu alto como se estivesse pisando no ar, o corpo se movendo rapidamente. Estamos indo também! Essa é a cidade flutuante e a única no mundo dos deuses. É o cristal da civilização do arcano etéreo. Outras lendas também começaram a ficar inquietas. Naquele momento, dentro da cidade flutuante, onde ninguém parecia estar por perto, faíscas cintilavam dentro de uma certa sala de controle. Luzes se reuniram para formar elfos de flores que tinham cerca de 10 centímetros de altura. Os pequenos rostos agora pareciam rígidos enquanto cuspiam em um tom robótico. O salto dimensional foi completado. Danos à cidade flutuante em 1,77%. Energia consumida em 75,99%. Ativando procedimentos de manutenção. Depois disso, um alarme vermelho gritante soou quando uma camada de projeções de tela mostrava Yu do lado de fora. Ele teve sua luta contra o lendário paladino enquanto ele se dirigia para a cidade, e estava prestes a entrar no território da cidade. Intruso descoberto. Força no grau A3, determinado como sendo de maior destaque, Legendary. Ativando membrana de energia. BEP. Membrana de energia danificada a 52,33%, incapaz de ser ativada. Mudou para o modo defensivo automático. Ativando mísseis mágicos com calibração automática e disparo. Com os comandos do núcleo intelectual, as armaduras nas laterais da cidade flutuante se abriram para revelar canhões de aço que pareciam uma colmeia. Naquele instante, a cidade flutuante se transformou em um grande porco-espinho. Alvo calibrado. Lançando mísseis mágicos. Asterisco boom.
Asterisco uma energia branca quente e fervente do pilar assobiou quando disparou para fora do canhão, chegando antes do esqueleto do Liz em um momento. A merda, o esqueleto de Liz conseguiu de algum modo mostrar imenso medo em sua expressão. Asterisco TZZTZZ. Asterisco depois dos brilhantes raios brancos, não havia nenhum sinal do Liz deixado. Não pode ser. Essa é uma lenda de alto nível. O poder aterrorizante do canhão finalmente escavermelho fora das lendas gananciosas. Só então eles se lembram do que tornou a cidade flutuante tão aterrorizante. Este é apenas o canhão automático sem um arcanista lendário trabalhando nele. O mais poderoso canhão dimensional de laser e membrana defensiva de pura energia ainda está para aparecer. Leylin olhou para a cidade flutuante que mostrava sua força, o fervor em seus olhos se tornando mais óbvio. Mas, esse dragão não desapareceu. Parece que Yuyu não é uma lenda alta para nada. Leylin percebeu isso e recuou lentamente sem deixar vestígios para trás. Asterisco Voxos, asterisco agora, a luz branca piscou. Uma camada de pó de osso se transformou em um vendaval e explodiu pela área que Yuyu havia desaparecido. As cinzas de seus ossos convergiram para formar um esqueleto de cristal, TSK. Felizmente, eu ainda tinha um substituto. Essa quantidade de força é a esperada da cidade flutuante. Yuyu flutuou no ar, mas não tinha mais coragem de entrar. Ele usou a articulação em seu pulso e usou a palma para apoiar o queixo, o fogo em seus olhos escurecendo. Está ficando difícil. Mesmo com o salto dimensional consumindo a maior parte de suas reservas de energia, apenas as defesas automáticas menos poderosas não podem ser quebradas por uma lenda, desde que o núcleo intelectual exista. Se eu não obter o controle sobre a cidade flutuante em breve, as personificações dos deuses definitivamente vão sair. As coisas vão ser problemáticas, então. Yuyu cerrou os dentes. É uma pena que eu só tenha obtido uma parte da herança dos arcanistas e não tenha me tornado um. Se não. Neste momento, a cidade flutuante produziu um estrondo alto. Dentro da sala central de controle, a personificação do núcleo que eram os elfos florais tinha telas que apareciam diante deles, reunindo imagens das pessoas abaixo. Bip! Arcanistas descobertos. Ativando o modo de transmissão. Começando a formação de magias para recebê-las. Várias telas mudaram até se trancarem em dois seres. Um deles tinha uma máscara de prata e parecia extremamente misterioso, e foi Leylin, que estava planejando fazer sua jogada. O outro era na verdade Roglo. Asterisco Rumble. Asterisco com o som, uma ponte de luz saiu do topo do edifício mais alto da cidade flutuante, pousando em Leylin e Roglo que foram pegos despreparados. Com um flash de luz, os dois desapareceram. Hã? O que está acontecendo? Evita congelou. Porcaria, os dois que desapareceram deveriam ter sido arcanistas. O mestre da cidade flutuante deve ter estabelecido um certo procedimento para o seu legado. Somente quando os arcanistas aparecerem a cidade flutuante os levará e até mesmo transferirá a autoridade para controlá-la. Yuyu agora parecia muito ansioso. O que eu faço? O que eu faço? Apenas quando Yuyu estava rangendo os dentes, uma nova situação irrompeu no chão. Eu não tenho escolha, Deus. Evita fechou os olhos, e da próxima vez que os abriu, havia agora um par de olhos dourados escuros. Um tremendo poder desceu em seu corpo. A personificação de um deus desceu. Então ela usou o método de ter o deus possuindo seu corpo. Deus já descobriu sobre esse lugar? Quão rápido! Deus! Os guardas que Evita trouxera, que tiveram a sorte de sobreviver, rapidamente se ajoelharam. Não podemos deixar que outras organizações controlem a cidade. Eles ativaram um canal espacial, o que significa que há um buraco nas suas defesas apertadas. Vou mandar você para a direita, então encontre-a a todo custo. Evita falou sem pressa, e uma débil imagem de Deus apareceu atrás dela. Poderosa força divina se transformou em uma onda aterrorizante que varreu as pessoas vestidas de preto para a cidade. O consumo como este deve ser aterrorizante, porque uma vez que tudo isso foi feito, Evita desmaiou e desmoronou no chão. Agora é o momento. É uma boa chance.
Fazendo sua mente, um azulejo de metal vermelho-azul em forma de losango foi quebrado e formou força espacial. Isso permitiu que Yu seguisse as lágrimas dos deuses e entrasse na cidade. Brilhantes raios de força divina cintilavam no lendário monge paladino, permitindo-lhes entrar na cidade flutuante. Isso é, o interior da cidade flutuante? Os olhos de Leylin se abriram quando ele percebeu o que estava ao seu redor. Sim. Bem-vindo à Cidade das Sombras, onde as flores dos arcanistas Nether nunca murcham. Um elfo de flores projetou-se na frente dele, batendo as asas duplas translúcidas atrás dele enquanto rodeava Leylin. Congratulações, arcanista! Você obteve a chance de herdar a cidade flutuante e todo o conhecimento da poderosa Grande Mão de Prata. Chance? Sim. Como dois foram determinados para serem qualificados, um de vocês herdará a cidade flutuante. O elfo da flor falava primorosamente, obviamente cumprindo lealmente a vontade do mestre original. Falar. O que é para ser feito? Era impossível que esse núcleo intelectual fosse contra seus procedimentos. Além disso, essa cidade flutuante não era uma ruína do passado, e como o fluxo de informações e firewalls ainda estavam intactos, usando sua mente o AI chip para invadir seria apenas idiota. Foi por isso que Leylin foi direto ao assunto. Esta é a principal sala de energia da cidade flutuante e também onde o núcleo de energia Mizzy é. O elfo da flor mostrou uma imagem. Isso estava dentro de uma sala vazia, onde havia uma bola flutuante emitindo luzes que mostravam o calor emitido.